Desde que a terceira temporada de Jujutsu Kaisen lançou, o anime vem sofrendo críticas sobre a sua direção. Isso na realidade não é novo, no arco de Shibuya isso já acontecia. E embora eu acredite que lá o pessoal se passou, aqui eu até vejo um certo fundamento com algumas cenas específicas. E lá no arco de Shibuya tem uma cena que eu não gostei, mas como eu sei que todo mundo mama essa cena, eu não vou falar sobre ela aqui. Mas hoje eu não tô fazendo esse vídeo pra comentar sobre sua animação ou direção, mas sim a sua história. Porque eu vejo que tem muita gente que não consegue apreciar obras porque usa da mesma régua que ela tem em outros animes. Ah, os personagens não são profundos, é só lutinha e poderzinho, o Nanami é um gostoso. Essa parte não foi ninguém da internet falando. Muito se fala que a história de Jujutsu Kaisen não é grande coisa, e se não fosse os poderzinhos e a animação, esse anime não teria nada. E em partes eu devo concordar. O desenvolvimento de personagem nesse anime é bem raso, com poucas exceções como o Nanami e a Maki. Claro, existem outros personagens que são bem trabalhados, mas como eu já disse, eles são a exceção, porque de resto todos têm a profundidade de um Pires. Pega o Megumi, que é literalmente o melhor amigo do protagonista. A definição desse personagem pode ser resumida em uma frase: eu sou o Sasuke do anime e quero salvar a minha irmã. Como assim eu sou o Sasuke do anime? Você acha que pode se comparar a mim? O cara que queria me possuir eu matei, já você deixou eu te enfiar o dedo. E se você não quer que um dedo acabe dentro de você, aproveita e já vai deixando o seu like e a sua inscrição para apoiar o canal. Deixa o like enquanto a minha e-mail todo joga o ping-pong, vai? A falta de desenvolvimento de personagem poderia ser um grande problema, mas não é, porque a verdade é que o foco de Jujutsu Kaisen não é o desenvolvimento de personagem, mas sim manter a sua trama principal interessante. E ele faz isso mudando o tempo todo a sua dinâmica de como aquele mundo funciona. E para explicar o que eu tô falando, eu vou utilizar de Hunter x Hunter. Tudo que eu sei é que eu quero mudar. Talvez contra o meu instinto eu vou ter que lutar, pois minha alma é de assassino, eu fui feito pra... A jornada de Gon e seus amigos é um ótimo ponto de partida para falarmos sobre a história de Jujutsu Kaisen, pois esses dois animes têm uma forma semelhante de manter a sua história principal atrativa. Embora o objetivo inicial do Gon seja encontrar o seu pai, e os outros personagens principais seja se tornar um Hunter para cumprir objetivos pessoais, e como consequência para que todos alcancem suas metas, eles tenham que se inscrever em uma espécie de seletiva que envolve diversos desafios, o anime não tem medo de alterar completamente essa dinâmica. No segundo arco a mudança já ocorre, e os protagonistas agora estão em uma arena de lutas onde cada luta sobe os andares ao qual os personagens estão. Então o objetivo deixa de ser se tornar um Hunter e passa a ser chegar nos andares mais altos. No terceiro arco então, vulgo melhor arco de Hunter x Hunter, a competição já não existe mais. Os personagens que víamos acompanhando e que para nós eram os protagonistas da história são basicamente irrelevantes aqui, e a trama se desenrola pelos olhos do Kurapika e a sua caça à trupe fantasma, fazendo assim com que o Kurapika se torne o protagonista da história. Já no quarto arco, a dinâmica muda completamente de novo, e agora os protagonistas precisam literalmente participar de um jogo de cartinha, para só quando esse arco acabar, voltar a procurar o pai do Gon. E o pior, cara, é que esse arco é bom, é o arco mais subestimado da obra, e pra mim é o segundo melhor. E toda essa mudança de clima e direção também acontece em Jujutsu. Pensa em como a todo momento a dinâmica de como as coisas se desenrolam muda pra manter a gente engajado com a obra. No início era só o Itadori treinando pra ir atrás dos dedos do Sukuna, então o time de maldições entra em cena com um personagem que se revela um contraponto direto ao protagonista, e além disso esse mesmo time tem uma estratégia que restringe completamente o que colocava o lado dos mocinhos em vantagem, e agora a gente descobre que na verdade estamos lutando contra um ser milenar que tem um plano que põe em risco toda a população do Japão, e para impedi-lo a gente tem que entrar num jogo super complexo e conseguir pontos? Peraí, a gente não ia dar um fim no Sukuna? Vocês perceberam como em cada arco o anime muda o seu objetivo principal de modo que nos mantém instigados em acompanhar? Até o arco dos fetos amaldiçoados, o objetivo ainda era deixar o Itadori forte para pegar os dedos do Sukuna, mas então literalmente acontece algo que muda completamente o rumo da história. Tudo se altera no arco de Shibuya, a âncora de força é perdida, os vilões que estavam sendo construídos desde o início da obra simplesmente morrem, e no fim, depois de um Battle Royale muito louco, ainda vai acontecer uma raid em cima do Sukuna. Agora deu caralho mesmo, viu? Então é mistério
mistério e plot twist o tempo todo, o que mantém a história legal de acompanhar. Mas, se você acha que plot twist, mistério e grandes revelações são as únicas coisas que tornam uma obra boa, você está completamente enganado. E para exemplificar isso, eu vou trazer Frieren. A história de Frieren é boa mesmo sem ter nada disso, porque o que se destaca lá é o desenvolvimento dos personagens, justamente o oposto de Jujutsu. Pensa um pouco, amigo. A história do anime é uma véia com dois adolescentes indo visitar um falecido. Não existe mistério, não existe plot twist, não existem grandes revelações, mas no lugar nós temos em todo episódio o desenvolvimento de algum personagem, seja ele do grupo atual ou antigo da Frieren. Não tem mistério nem suspense, e talvez o mais próximo que chegamos de uma grande revelação seja descobrir que a Frieren, mesmo com mais de milênios de idade, chora feito uma criança quando tá de birra. Além disso, o próprio anime não se resume a apenas desenvolvimento de personagem. Outra característica que mantém a história interessante é a sua construção de mundo. Quando o episódio não tá focado em desenvolver um personagem, ele tá focado em desenvolver algum lugar daquele universo que estamos vendo. Cidades importantes, bares, figuras históricas, festas tradicionais. O mundo de Frieren é tão bem desenvolvido e mostrado para nós que estamos assistindo, que se fosse possível ir até lá, a gente iria só para conhecer com nossos próprios olhos. Então, em resumo, Frieren é forte em aspectos que Jujutsu Kaisen é fraco. E o mesmo também é verdade se for dito o contrário. E mesmo assim, os dois têm histórias interessantes. Os dois instigam a gente a continuar assistindo. E para provar que um é forte no que o outro é fraco, eu vou trazer aqui um ponto fraco de Jujutsu, que é um ponto forte em Frieren, que é a sua construção de mundo. E sim, a construção de mundo é um dos pontos que eu acho fraco em Jujutsu Kaisen. Pensa só em quantos conceitos que foram mostrados e não foram desenvolvidos. A Era Heian, a história de Tengen, o Jujutsu fora do Japão, que a gente sabe que é limitado, mas que também sabemos que existe. Tem tanta coisa que ficou mal explorada que dava pra fazer uma lista. Qual foi, pessoal? O clã Kamo é basicamente só um nome. O maior feito desse clã na obra é o Kenjaku ter usado o corpo de um de seus integrantes. Outra coisa que dá pra destacar também, ainda falando da péssima construção de mundo de Jujutsu Kaisen, é que as pessoas normais não importam. O Sukuna obliterou milhares de pessoas em Shibuya. Ah é? Diz o nome de um. O Inumaki. Ficou mal lá. Ele até apareceu durante 3 segundos. E mesmo assim, mesmo tendo todos esses defeitos, a história de Jujutsu Kaisen ainda é boa de assistir. E fora que existem animes que fazem sucesso mesmo que não tenham como pontos fortes nenhum desses 3 pontos que eu citei até agora no vídeo. Como, por exemplo, Kimetsu no Yaiba e Dragon Ball. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Eu sei, superficialmente Kimetsu não tem nada a ver com Dragon Ball, e eu sei disso, mas o papel que eles exercem na comunidade de animes é o mesmo, ser o mais popular em suas respectivas épocas, mesmo sem um enredo cheio de reviravoltas ou um super desenvolvimento de personagem e construção de mundo. E mesmo assim, ambos os animes seguem sendo bons de assistir. Quando o Goku e o Frieza se juntaram pra lutar contra o Jiren, eu me arrepiei, cara. No fim das contas, uma boa história não é aquela que faz tudo, é aquela que sabe exatamente o que quer fazer. Frieren quer te fazer sentir o tempo passando e as pessoas mudando. Dragon Ball e Kimetsu querem te deixar empolgado. E Jujutsu Kaisen quer te manter preso numa trama que nunca para quieta. Ele é o The Walking Dead dos animes. E todos esses animes são bons apesar de tudo que foi dito como defeito, porque eles simplesmente não querem explorar outras coisas. O erro de muita gente é julgar toda a história pelo mesmo critério, como se toda obra fosse feita com o mesmo objetivo. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você tenha um ótimo mês, um ótimo ano. Não esquece de ir pra academia e ler um livro. Deixa o like, um comentário e até semana que vem. Thank you.